Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan, sou técnico e tecnólogo de radiologia, trabalho no setor de diagnóstico por imagem veterinária, sou acadêmico de medicina veterinária, sou professor de curso técnico de radiologia e presidente da Liga Acadêmica de Pequenos Animais, do IBMR do Catete. Hoje eu trouxe para vocês vou falar um pouco sobre a radiologia veterinária. Então, eu trouxe um pouco para vocês, falar um pouco de mercado e sobre o que vocês precisam ter para ingressar na área da radiologia veterinária. Quando a gente vai analisar o mercado, o que a gente tem que pensar primeiro? Na nossa localização geográfica. Nós moramos no Brasil. O Brasil ele tem a terceira maior população de pets do mundo. A gente tem a estimativa que tem entre 150 e 160 milhões de animais de estimação. Aí, entre cães, gatos, aves, né, que está aí em segundo lugar. Tem outros pets não convencionais, como os cágados, jabutis, serpentes, N animais. E se a gente pega esse número total e divide por casa, a gente vai ter, em média, entre 1 a 2 animais por casa. Ou seja, a maioria das pessoas tem um animal de estimação. Tem muita gente que hoje em dia não quer ter filho, mas tem um pet. Ele vai ter um cachorro, vai ter um papagaio, um periquito, seja o que for. E ele vai tratar aquele pet como se fosse o filho dele. Então ele vai buscar recursos de melhor alimentação, recursos de saúde, todos os tipos de recursos de conforto para poder tratar desse animal, desse pet. E afunilando isso ainda mais, a gente chega na região sudeste, que é onde nós moramos, pelo menos a maioria de nós. Quando a gente fala da região sudeste, ali Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, a gente abriga cerca de 40 a 50% dessa população total que a gente tem no Brasil. Ou seja, a maior concentração dos animais domésticos está na região sudeste, justamente onde nós moramos. Então, o mercado na região sudeste é muito grande. E aí, conforme aumenta a demanda, aumenta também a procura de profissionais mais especializados. Então, a gente tem aí o aumento em investimento na tecnologia para a medicina veterinária, ou seja, novos exames, melhores exames, diferentes exames também. A gente tem profissionais cada vez mais especializados. Antigamente, a gente levava o animal no veterinário e era um clínico geral que fazia de tudo. Né? O clínico atendia, o clínico operava, se fosse possível operar, porque em muitos dos casos nem era possível operar. Era um veterinário para todas as especialidades. Hoje a gente tem um filtro muito maior. Né? A gente tem o veterinário radiologista, tem o veterinário ortopedista, o veterinário neurologista, nutricionista, odonto, a gente tem tudo. E para a gente chegar nesses diagnósticos precisos, tratamentos precisos, o que a gente tem? A evolução da tecnologia, a evolução dos exames. Exames esses laboratoriais ou exames de imagem. É aí que entra o técnico de radiologia veterinária. Então, quais são os tipos de exames que a gente tem? Principalmente raio-x, a gente vai ter aí a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, vai ter também cintilografia, o raio-x. Por mais que a gente tenha todas essas evoluções, o raio-x não entra em desuso, porque é um exame muito rápido, é um exame muito preciso, de mais fácil acesso, e é um exame de triagem. Hoje a gente tem a tomografia, é um exame muito complexo para você fazer no animal, principalmente, porque ele precisa estar sedado para poder fazer um exame de tomografia. É um exame muito caro. Hoje a gente não tem centros públicos para atendimento de animais como a gente tem para humanos. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem 2, mas a demanda não dá conta da quantidade de animais que a gente tem. Para fazer uma ressonância é mais caro ainda e mais difícil de encontrar
quase nenhum lugar tem ressonância, tá? Então, o raio-x acaba que é o mais utilizado e abrange aí, a gente consegue chegar a diversos diagnósticos ou fazer uma triagem para a gente seguir com um tratamento específico, saber como proceder com o caso de cada animal. No caso da tomografia, também é muito utilizada e a ressonância também. A gente sabe que hoje muitos desses pets que a gente tem, alguns cachorros, por exemplo, como aquele Dachshund, né, que é o famoso salsicha, eles são resultado de mistura, né? Mistura de raças que dá um determinado animal. Então, essas misturas de raças pode ser que façam com que alguns animais venham com algumas patologias desde o nascimento. O salsicha, por exemplo, ele tem diversos problemas de coluna. Ele vai ter hemivértebra, ele vai ter uma espondilose, ele vai ter uma hérnia de disco, e isso é normal, normal, né, entre aspas, para aquela determinada espécie, daquele animal. Então, com certeza, se o tutor, né, tiver interesse de tratar esse animal, ele vai fazer, pelo menos uma vez na vida dele, um exame de raio-x, um exame de tomografia ou de ressonância magnética. Isso é de fato, não tem para onde fugir. A gente tem que lembrar também que o tempo de vida desses animais, com comparação, né, ao nosso tempo de vida, ele é muito reduzido. Uma pessoa vive aí, em média, hoje, de, sei lá, 70 a 100 anos. Um animal, um cachorro, na maioria das vezes, né, vamos falar na maioria dos casos de cachorro, eles vivem aí de 15 a 20 anos. Um gato também, nessa média de 15 a 20 e poucos anos. Então, assim, a vida deles é muito reduzida. E conforme a vida deles é muito reduzida, quando o cachorro chega ali nos 10 anos de idade, ele já está idoso, certo? Se ele já está idoso, já começa a aparecer alguns problemas de saúde. Então, assim, ele vai passar por diversos tratamentos muito cedo. Então, a gente tem aí uma demanda muito grande dentro das clínicas veterinárias. E qual é o desafio que a gente tem para o técnico de radiologia ali dentro? Principalmente a diferença das espécies. A gente tem de semelhança os princípios físicos e os equipamentos, ou seja, princípios de tempo, distância, blindagem, tipo de radiação, como é que você vai se proteger durante um exame. Isso aí o técnico consegue lidar tranquilamente, um técnico da humana consegue lidar tranquilamente com isso na veterinária, porque ele tem o conhecimento. Agora, em questão de anatomia, contenção, os desafios na interação do médico veterinário com o técnico de radiologia, tudo é muito diferente, certo? A anatomia, a gente tem diversos tipos de espécie. A contenção, para um profissional que não está acostumado a lidar com um animal, pode ser muito difícil no início. Então, a gente tem técnicas de contenção diferentes para diferentes espécies. A gente tem dentro das espécies, da mesma forma que a gente tem pessoas com temperamentos diferentes, a gente tem animais com temperamentos diferentes, só que com um animal muito mais grave, porque ele pode te morder, ele pode te arranhar, ele pode te machucar. Então, a gente tem que ter um conhecimento ali do comportamento animal também, saber como você vai abranger, como é que você vai tocar naquele animal, o que vai doer, o que não vai, como é que você vai posicionar aquele animal para determinado exame. Como é que você vai falar com aquele tutor, porque imagina no setor de diagnóstico por imagem humano, chega ali a mãezinha, né, o paizinho, uma criança, e você tem todo um cuidado para falar, certo? Na veterinária é quase a mesma coisa, porque os pets hoje em dia são filhos, eles são tratados como filhos, então a gente tem que ter todo um cuidado para falar também, e isso a gente vai aprendendo com o tempo. Isso é só uma parte da clínica, principalmente ali de cães e gatos, né, os pequenos animais, mas a veterinária, a radiologia veterinária ainda é muito ampla.
ela vai muito além disso também. A gente, por exemplo, tem os grandes animais, os equinos, por exemplo. Os equinos, eles são animais de grande porte, principalmente utilizados para esporte. A gente tem o hipismo, por exemplo, que utiliza os equinos. Você não imagina, né, um cavalo chegando numa clínica veterinária. É muito difícil, certo? Mas a gente tem o quê? Na radiologia a gente tem diferentes equipamentos. A gente tem o equipamento fixo, o equipamento móvel e o equipamento portátil. Então, quando a gente vai fazer exames de animais de grande porte, geralmente são utilizados os equipamentos portáteis, salvo diferentes exames além do raio-x, né? Como a tomografia, por exemplo, que também são feitas em equinos, tá? Mas na maioria dos casos é a radiografia convencional. Então, é deslocado um profissional até a Aras ou a fazenda, seja onde esse animal vai estar localizado. Existem empresas especializadas nisso, médicos veterinários que contratam técnicos, especialistas em diagnóstico por imagem veterinária para ir até esses locais, fazer as radiografias para posteriormente serem laudadas, tá? Então a gente tem também mais uma parte aí de atuação dentro da radiologia veterinária ainda, que é o técnico de volante. E além dos grandes animais, a gente tem também as espécies exóticas. As espécies exóticas, por exemplo, aqui eu coloquei para vocês as aves. Dentro das aves a gente vai ter diversos tipos de aves, os passericídeos, passeriformes, as aves rapinantes, que a gente vê mais na clínica ali. Coloquei para vocês alguns, como canário, sabiá, papagaio, periquito, calopsita, caloeiro. Essa questão que está mais aí para a direita de vocês, provavelmente, de coruja, arara, falcão, gavião, já ficam mais voltadas para projetos de resgate, tá? Não que não possa chegar na clínica, incrivelmente. Já aconteceu de chegar na clínica alguns rapinantes, tá? Mas fica principalmente para projetos de resgate, tá? Ah, mas faz realmente exame de imagem em ave? Faz e, incrível que pareça, é muito comum, tá? Coloquei para vocês um exemplo aqui de uma ave resgatada, tá? Pelo PMP. O PMP é o Projeto de Monitoramento de Praias. Eles resgataram essa ave e fizeram principalmente a radiografia primeiro. Na radiografia, eles já conseguiram ver aqui o sinal de um corpo estranho. Esse corpo estranho foi tentado fazer a endoscopia para fazer a retirada, mas com a endoscopia não foi possível fazer essa retirada. E eles partiram aqui a endoscopia ainda, e eles partiram para a laparotomia exploratória. Na laparotomia exploratória, eles conseguiram retirar esse gancho, aqui acho que é um anzol, né, que fala de pesca. Eles conseguiram retirar esse anzol de pesca. Ou seja, muitos desses projetos de conservação e reabilitação, eles têm um equipamento de exame radiográfico. Eles podem contratar os técnicos para fazer a realização desses exames. A gente tem diversas ONGs, diversos projetos que fazem esse tipo de resgate. A gente tem o Projeto Tamar, Projeto Golfinho, Projeto Baleia Azul, Projeto Onça Pintada, PMP, Projeto Monitoramento de Praias, tá? São muitos dos projetos que fazem a conservação e reabilitação desses animais. Além das aves, a gente tem os répteis também, como pets exóticos. Esses
também muito presentes na clínica, tá? Hoje, o aumento da adoção de pets não convencionais, ele tem crescido muito, tá? Principalmente aí na questão dos quelônios, com certeza alguém aqui conhece ou já viu alguém que tem um jabuti. É muito comum a gente fazer exame de jabuti na clínica veterinária, principalmente para ver retenção de ovos ou corpo estranho. É comum também a gente fazer, tá? Então, dentro dos quelônios, a gente tem aí, que são, os quelônios são as tartarugas, tá, gente? Para quem não souber, a gente vai ter as tartarugas marinhas, os cágados, que são semiaquáticos, e os jabutis, tá? Os mais presentes na clínica são os jabutis. A gente vai ter, dentro dos répteis ainda, os lagartos, que aí tem diversas espécies de lagartos. E a gente vai ter também as serpentes, que é um pouco menos comum de vir até o veterinário, mas ainda assim são presentes, principalmente quando a gente fala de clínicas veterinárias especializadas em animais silvestres, tá? A gente tem clínicas veterinárias hoje que só atendem animais silvestres. Cão e gato não entra. Então, esses animais aí vão estar muito presentes. E toda clínica veterinária de grande porte, ela é obrigatório ter o setor de diagnóstico por imagem, tá? Então, vai ter ali um dispositivo de raio-x, vai ter ali um equipamento de ultrassom, tá? O equipamento de ultrassom manuseado pelo médico, claro. Então, esses animais aí também estão presentes na clínica e na rotina do técnico de radiologia veterinária. Coloquei um caso aqui para vocês, como exemplo também, de uma tartaruga oliva que foi resgatada. Esse hospital onde ela está fazendo o exame radiográfico não é aqui no Brasil, tá? É um hospital da Califórnia, especializado em tartarugas marinhas, é o Turtle Hospital. Eles resgataram essa tartaruga que estava boiando na água, que não é um comportamento muito comum para tartaruga marinha, e fizeram a radiografia para explorar, entender o que estava acontecendo. Na radiografia apareceu esse corpo estranho, bem grandão aqui, e eles ficaram sem saber o que era. Tentaram fazer uma ultrassonografia. Na ultrassonografia, infelizmente, não apareceu nada. Depois foi tentado também fazer a endoscopia para a retirada desse corpo estranho, que não foi possível fazer também. E aí depois eles partiram para a laparotomia exploratória também. Na laparotomia exploratória, eles conseguiram retirar uma enguia cobra goat-spotted. Essa enguia cobra é extremamente perigosa e ela tem 60 centímetros. As tartarugas, elas não têm um paladar muito seletivo. É tanto que a gente fala aí que elas comem canudo, né, comem lixo, e elas comem realmente, porque ela não tem um paladar seletivo. Ela vai aparecer alguma coisa, ela vai tentar comer. E, incrivelmente, ela conseguiu aí comer essa serpente aí essa serpente não, essa enguia aí de 60 centímetros, extremamente grande. Então, assim, ela foi reabilitada, né? Foi feita a cirurgia, retirada, a reabilitação, tratamento, e hoje ela está bem, já foi devolvida ao mar. Então, gente, queria mostrar para vocês que o técnico de radiologia, ele tem uma gama muito ampla. E quando a gente fala da radiologia veterinária, ela não fica ali só presa à rotina de fazer raio-x de cão. Fazer raio-x de cão, fazer raio-x de cão o tempo todo. Não, ela é muito ampla. A gente tem a tomografia, a gente tem a ressonância, né? Existem clínicas hoje especializadas só em diagnóstico por imagem veterinário. A Advance, por exemplo, na Tijuca, faz só diagnóstico por imagem veterinário, onde são os técnicos de radiologia que são responsáveis por fazer esse exame, tá? Aqui onde eu trabalho também a gente faz
raio-x e tomografia na nossa unidade parceira, né, na nossa unidade em Copacabana. Então, assim, somos técnicos também, somos nós que fazemos. E era isso que eu queria mostrar para vocês. E convidar vocês a conhecer também a nossa extensão, que a gente está aí em parceria com a faculdade do IBMR, tá? Vai ser um curso de extensão de radiologia veterinária do CENIB em parceria com o IBMR. Esse curso ele vai durar aí 6 meses, tá? Vão ter os módulos de fundamentos da radiologia, vocês vão aprender funcionamento de uma clínica veterinária, o que faz o técnico de radiologia veterinária, a questão de legislação dentro da radiologia veterinária, até onde pode ir, as funções do técnico, até onde não vai, onde entra já nas funções de outros profissionais, tá? Vocês vão aprender anatomia veterinária aplicada à imagem, onde a gente vai contar, graças à parceria com o IBMR, com um laboratório de medicina veterinária, com peças anatômicas reais, tá? É um laboratório extremamente grande, com diversos esqueletos, ossos, tudo que a gente precisa, tá? Essas aulas práticas de laboratório vão ser feitas na faculdade do IBMR, tá? E as aulas teóricas na unidade do CENIB, na Cinelândia. Depois, no terceiro módulo, a gente vai ter as técnicas radiográficas em veterinária, como é que vocês vão definir KV, MS, como é que vai posicionar o animal. Depois, isso a gente vai fazer também em aulas teóricas e aulas práticas, tá? As aulas práticas sempre no IBMR, a gente tem a clínica veterinária lá, onde vocês vão ter os animais para poder fazer o posicionamento, tá? Depois a gente vai ter um módulo só de contenção física e química, como é que você vai chegar no animal, como é que você vai apresentar o posicionamento, como é que você vai reagir ao temperamento daquele animal, tá? Quando você não vai ser possível fazer a contenção física daquele animal, para você optar por uma contenção química, quais animais vão estar aptos ou não à contenção química, tá? No quinto módulo, a qualidade da imagem e a noção das principais patologias, a gente entende que não somos nós que laudamos exames, somos médicos veterinários radiologistas. Porém, numa rotina de emergência, você tem uma noção do que pode estar acontecendo, pode salvar a vida de um animal, pode ajudar muito. Então, a gente tem que entender um pouco das noções das principais patologias, até porque, para você posicionar um animal, você tem que ter uma noção do que pode estar acontecendo com ele, para você saber se você pode fazer um certo posicionamento ou se você não pode, porque aquilo pode tirar a vida daquele animal. No sexto módulo, a gente vai ter especialmente grandes animais, no caso, vamos falar mais dos equinos e silvestres e exóticos. Aí vamos falar de todas essas espécies que eu falei aqui antes. A gente vai falar de anatomia deles, vai falar sobre o posicionamento deles, que são espécies muito diferentes. E no sétimo módulo, falar de proteção radiológica e responsabilidade técnica, tá? Para finalizar. Esse curso vai ter duração de 6 meses, aulas teóricas na unidade do CENIB e aulas práticas nos laboratórios e na clínica veterinária do IBMR, tá? Essa clínica veterinária fica no Catete,